Bem-vindo, bem-vinda. Vamos pro podcast número 110. Vamos bater um papo aqui, meu povo, a respeito de gestão, a respeito de pessoas, a respeito de empreendimento. Me diz aí, no mundo de commodity, no mundo onde você vende um produto em que este produto, qualquer outro, pode vender, o que te diferencia no seu negócio se você vende chinelo? O que te diferencia no seu negócio se você vende um caderno, que é commodity, ou seja, vende um monte? O quê? É esse detalhe aqui que a gente vai aprender nesse podcast. E me diz uma coisa, a fé, ela está imbuído aí como algo importante dentro da tua empresa? Sim, perfeito. Então vamos desenvolver mais esse diálogo e com profundidade para que você vá para um outro nível, aprendendo com quem tem realmente experiência nessa área. Convidado aqui que aqueceu o coração, conversávamos aqui nos bastidores sobre fé, conversávamos aqui nos bastidores a respeito, cara, de como vai ficar no futuro esse momento que a gente está vivendo de tanta tecnologia, da presença dessa IA, e empolgava aqui, aquecia o coração, até dizia, cara, vamos pro podcast, a gente vai conversar aqui, não gravar hoje, porque quando o diálogo é bom, quando a conversa é boa, ela logo passa, eu tenho certeza, o podcast que vai nos levar para um outro nível. Douglas, bem-vindo, tamo junto, fica aqui registrado primeiro o meu agradecimento por tu ter disponibilizado um tempo para estar aqui. A gente sabe o quanto é desafiador às vezes a gente organizar lá na empresa, organizar com as pessoas, organizar a nossa agenda para tirar um tempo no meio da semana, né, cara? Para bater um papo, para gravar no sábado, quarta-feira de manhã. Então, primeiro, o meu agradecimento a Deus, né? E na seguida, o meu agradecimento a toda a equipe que está à disposição da gente, o Carlos, a Vitória, o nosso agradecimento ao público que nos acompanha toda quarta-feira aqui. E na seguida, meu agradecimento a ti. Obrigada de coração, tá, Douglas, por ter aceitado o convite, estar aqui frente às câmeras para que tudo o que tu viveu agora, de uma maneira um pouco rápida, tu pode compartilhar a parte disso com o mundo para que, cara, como tu dizia antes, eu sou casado, tenho filhos, Dr. Moraes, e em que mundo vai ficar os teus filhos? Em que mundo vai ficar os teus netos, Douglas? Esse nosso bate-papo aqui é sobre isso, é sobre tu contar a tua biografia, tu contar o que tá dando certo, contar um pouco de algo que possa contribuir para que no futuro a gente viva num mundo melhor. Eu tenho certeza, o que tu sabe, o que tu faz, pode nos ajudar. Então, muito obrigada e arrancamos. Logo, aí tu se apresenta aqui na primeira pergunta e logo aí na seguida vem uma outra indagação logo após se apresentar, que é uma pergunta mais profunda logo após tu se apresentar, que é no seguinte sentido: quem é o Douglas? Muito obrigado também pelo convite de poder estar aqui hoje, né? Muito obrigado também por essa apresentação, por esse recebimento, né? E aproveitando já, me apresentando e também dando boas-vindas para quem está ouvindo aí também e participando desse podcast, né? Eu sou Douglas, né? Tenho 37 anos atualmente, sou casado com a Jéssica, tenho 2 filhos, o Henrique e o Samuel. E se eu puder me descrever, eu vou me descrever como alguém em construção, um homem em construção. Por que eu falo isso? Aproveitando o ensejo, né, do podcast e desse tempo de estar aqui, eu acredito muito no desenvolvimento, tanto das pessoas como do mundo. E eu acredito muito que esse desenvolvimento acontece nessa interação, né? Embora existam vários estudos e várias maneiras de aprender, eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas através do exemplo, através da referência e através do diálogo, né? Então, eu sou esse homem em construção e fazer parte desse podcast hoje é estar me desenvolvendo, sabe? Estar buscando conhecimento e aprendendo com aquilo que vocês fazem e que mais pessoas fizeram. E acredito que ao compartilhar minha história eu possa estar ajudando mais pessoas a isso, né? Porque
talvez a maior dificuldade do ser humano seja acreditar em si mesmo ou no seu potencial. Porque, de alguma maneira, nós fomos ensinados ou influenciados a sempre ser uma média, né? Nunca se destacar. Porque talvez seja mais fácil controle, manipulação, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a minha história prova o contrário. Que embora a gente tenha rótulos, a gente tenha determinações que são colocadas na nossa vida, muitas vezes não por nós, mas impostas, a gente pode fazer diferente. E isso acontece através da nossa fé. Através do encontro com Jesus e através daquilo que Jesus nos diz que nós somos. Porque mais do que ninguém, ele nos conhece, ele sabe o valor que nós temos e aquilo que ele deseja para cada um. Então, esse homem em construção busca viver isso. Ser coerente aos seus princípios, seus valores, honrar a sua família, ajudar as pessoas a se desenvolver e a buscar os seus objetivos. Então, esse é o Douglas. Ô, Douglas. Mais ou menos. Boa resposta com profundidade. E, Douglas, algo que tu colocou aqui e que eu vejo muito sentido. E, se me permite a pergunta, quantos anos tem, Douglas? 37. 37. 37 aninhos. A gente as nossas referências. Então, a gente nasce e a gente apenas repete. Repete. O que a mãe faz, o que o pai faz, a gente repete. Normalmente, quando tu vê um filho falando palavrão de 2, 3 anos, cara, tem um culpado ali. Eu não vou dizer quem, mas tem um culpado. É porque ele vê. Fez um ato obsceno lá com a mão. Tem alguém que fez. Quem fez, nem vou dizer quem fez. Nem vou dizer quem. Sim. Então, falou, foi violento. Não vou dizer quem está sendo violento em casa. Mas todo mundo sabe. Sim. Agora, com 37 anos, com o discurso que tu tem, cara, aqui registrado, a minha parabenização primeiro aos teus pais. Obrigado. E às pessoas que estão ao teu lado, porque eles são o que tu é. Cara, tu teve boas referências. Sim, com certeza. Tem uma outra maneira? Também tem. Leitura, mas ler é difícil. Aquele que tem o hábito de ler, cara, parabéns. Aquele que não tem o hábito de ler e que não tem essas boas referências, cara, se debruce na leitura. Porque são referências e leituras que levam a gente para um outro nível. Ver reels do Instagram, ver filme. É difícil isso te influenciar. Porque quando tu vê um filme, tu vê um reels do Instagram, tu não cria, tu vê criado. Quando tu lê, tu tem que desenvolver a criatividade. Quando tu vê um exemplo, o exemplo ele te arrasta. E tanto é verdade, e eu tanto acredito nisso, todo dia de manhã a gente tem uma reunião de 15 minutos, das 8 às 8h15. E hoje a gente fazia a reunião das 8 às 8h15, terça a sexta, na segunda-feira a reunião com os líderes do escritório. Hoje eu falava, cara, do poder do exemplo. Do poder do exemplo. O exemplo, ele literalmente arrasta. Palavras convencem, né? Mas o testemunho, ele arrasta. Cara, e um outro ponto, né, cara? A velocidade da equipe, via de regra, é a velocidade do mais devagar. Sim. E daí, aqui no escritório, a gente tem uma jornada. Todo mundo começa no setor de marketing para entender como que a gente chega até o cliente, como o cliente chega até nós, daí vai galgando até chegar ao nível de sócio sênior do escritório, que daí é em média, aí, 6 a 10 anos para chegar até lá. Mas tudo começa aqui, entendendo o cliente. E daí, toda a galera aqui que começa, a gente bate sempre na mesma tecla. Valores, exemplo, fazer a coisa certa para si, para os clientes. E daí não tem como estar errado, porque tu, no início, arruma o coração. No início, tu organiza a casa. Eu não vejo muito sentido, salvo raríssimas exceções, de alguém chegar numa empresa e se tornar CEO sem antes ter entendido o chão de fábrica. Sabe que eu tenho um exemplo para isso que me marcou? E aleatório, assim, né? Eu, domingo de manhã, acordei, estava tomando meu café da manhã, e aí domingo de manhã, quando eu acordo, assim, eu gosto sempre de ligar a televisão no Globo Rural. Boa. Entendo muito pouca coisa de animal, de plantação, mas eu gosto de assistir ali naquele momento. E estava assistindo, e aí era uma moça que trabalhava numa granja, estava estudando, ou era formada em
não sei como é que fala, engenheira agrônoma, algo nesse sentido assim. Para cuidar ali de fato dos animais, né? Sim. E o que acontece? Ela era filha do dono também. E aí a repórter pergunta para ela assim, tu sendo filha do dono, né, se formando ou formada, engenheira agrônoma, por que tu trabalha aqui embaixo? Cara, que com forte. as galinhas, né? Cuidando dos animais aqui. Aí ela disse assim, o meu pai, ele sempre me ensinou que para chegar lá em cima e poder tomar uma decisão sem ter uma grande chance de erro, não que não vai errar também, eu preciso primeiro aprender como é que funciona aqui. Cara, Porque não tem como eu chegar lá sem aprender como é que funciona aqui. E isso que tu falou de valor é muito importante porque por muito tempo a gente aprendeu que toda empresa precisava ter missão, visão e valor, né? É Sim. o MMV, né? Sim. Fala, né? MVV, missão, visão e valor. Só que isso era uma placa que era colocado provavelmente na entrada da empresa porque algum certificado, alguma coisa exigia. Ninguém nunca, ou pelo menos antigamente, nunca se dedicou a entender o porquê daquilo, né? Ou como aquilo fazia diferença. E se você tem na sua empresa uma placa simplesmente escrita missão, visão e valor e você não vive aquilo, ela só está ali para te, como é que eu vou dizer, denunciar, né? Que você está sendo, no mínimo, hipócrita ou falso. Sim. Mas a missão é, de fato, por que tu existe. Por que aquela empresa existe? Né? A empresa existe para gerar lucro. Uma empresa que existe e o único objetivo dela é gerar lucro, ela está inevitavelmente buscando a falência. Por que eu falo isso? Porque se uma empresa ela se determina única e exclusivamente por gerar o lucro, sem se importar com o que leve a fazer aquilo, ela vai ser uma empresa que, se puder, ela vai ser ilícita, ela vai ser uma empresa que, se puder, ela vai, enfim, tomar decisões que não têm longo prazo. E ela não vai ter uma equipe engajada, ela não vai ter um funcionário que queira o bem da empresa, e o funcionário vai se espelhar naquilo e provavelmente também vai fazer algo ilícito quando tiver oportunidade. Porém, se ela existe com uma missão, que é proporcionar algo, desenvolver algo, entregar algo ao mundo que faça a diferença, ela conquista na sua equipe um propósito. O propósito da Apple, lá atrás, não sei se ainda é hoje, mas quando eu li o livro do Steve Jobs, o propósito da Apple era mudar o status quo do mundo. O que é o status quo? É como as coisas são feitas. Ou seja, uma coisa que está mudando o status quo do mundo hoje é a inteligência artificial. Correto? Até então se fazia de um jeito, hoje está se aprendendo a fazer de um novo jeito. A Apple tinha isso. O desafio dela era mudar as coisas como eram feitas. E eu me lembro, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, eles fizeram uma pesquisa de mercado e perguntaram para o consumidor o que ele não quer no celular. Eles não perguntaram o que o consumidor quer, porque muitas vezes o consumidor nem sabe o que quer, mas ele sabe o que ele não quer. Boa. E eles lançaram um iPhone com uma tela maior e sem teclado. E na época, uma das concorrentes era a BlackBerry, né? E tinha teclado, e o CEO da BlackBerry disse que nunca vai vingar no mundo um celular que não tenha teclado. Porque é difícil de digitar. Eu faço até uma pergunta para ti. Hoje tu digita ou tu manda áudio? Sabe? Dificilmente hoje, obviamente digita ainda, mas a maioria das vezes a gente manda áudio, né? Sim. E assim, ele percebeu ou ele mudou a maneira como a gente vive hoje. Porque antigamente, eu me lembro quando eu comprei o primeiro iPhone, né? Comprei um iPhone 1 em 24 parcelas, e aquela loucura, porque Teve tinha que um ter. mesmo? Teve Teve? Teve um botãozinho. Sabe qual foi o aplicativo que eu baixei? 2 aplicativos eu baixei. Na época nem existia aplicativo, eu nem sabia. O primeiro que eu tive, eu já... Cara, mas olha só a divisão de classes entre minha e tua. Se tu teve um, tu vem de uma família nobre, né? Porque o primeiro iPhone que eu tive foi o iPhone 13.
Olha só. Não, é. Primeiro que eu tive foi o 13, pô. Mas na época também não era tão caro como é hoje, né? Hoje ele deu uma esticada bem longe, mas eu tive o iPhone 1, não me esqueço, paguei em 124 vezes. Ah, mentira, 24 vezes. Mas que seja 24, parceladinho, né? Mas era 100 e pouco por mês. É por isso que eu falei 100, 100 e poucos por mês. E aí, os dois aplicativos que eu baixei, um era um isqueiro, que daí tu assoprava e o foguinho ali balançava, e o outro era um copo de cerveja que tu virava e fazia o barulhinho da cerveja. Cara, aquele pra mim era o máximo, mostrava pra todo mundo. Cara, mas tu vê, quantos anos faz e a visão à frente que o cara tinha de colocar um produto onde hoje a tua vida tá toda ali. Porque minha carteira de motorista tá ali, meu documento tá ali, minha conta bancária tá ali. Eu posso perder o carro, a chave, eu posso perder tudo, eu só não posso perder meu celular. Cara, hoje. Verdade. E movido por um propósito. Por que por um propósito? Porque ele foi alguém que teve que sair da empresa, foi praticamente demitido, de tão Steve Jobs, né? Tão à frente que era. Montou uma outra empresa, que foi a Pixar, de filme, de produção de filme, tipo desenho, mas é animação, né? E teve que voltar porque a empresa estava quebrando. Cara, olha só. Porque perdeu a visão, a essência, porque perdeu o propósito. É igual, este dia eu estava lendo também o Starbucks. O Starbucks, em 2010, o CEO saiu da operação. 2010, se eu não me engano. Ele teve que voltar 7 anos depois, porque a Starbucks estava fechando loja, fechou 300 lojas nos Estados Unidos, parece, em um ano, e não estava conseguindo manter a operação. Ele voltou. Quando ele voltou, o que ele percebeu? Primeira coisa, o cheiro do sanduíche que eles estavam fazendo estava passando o cheiro do café, então não tinha mais o cheiro do café na loja. Os clientes da Starbucks entravam na loja e não sentiam mais o cheirinho do café. O que ele fez? Fechou todas as lojas uma tarde. Tu imagina, uma empresa em crise, com dificuldade financeira, fechando, sei lá quantas mil lojas tem nos Estados Unidos, uma tarde. Dava, na época, 30 e poucos milhões de faturamento que ele ia perder. Chamaram ele de louco e disseram que ele ia quebrar. Ele fez isso, reformulou todas as lojas, tirou do cardápio aquilo que superava em cheiro, talvez, o café, treinou os bairistas para poder entender o que é o café e produzir aquele café diferente, e valorizou o funcionário com benefício, promoção e até participação em ações, caso Beta Matida. Tirou a Starbucks de 300 e poucos milhões de faturamento anual para 10 bi, eu acho. Com o ajuste do propósito que tinha se perdido, que é o café. Que era o café. Por busca de faturamento, eles passaram por cima daquilo que era o propósito. Sim. Mas agora uma pergunta aqui nessa linha. Como tu colocar num quadro essa questão envolvendo a missão e ela não se confundir com os valores? Missão, visão, valores. Como colocar isso num quadro, como trazer isso num diálogo lá na tua empresa, aqui no escritório, de modo que não se confundam as duas coisas, Douglas? Missão é o teu propósito. É por que tu existe, né? Por que o Moraes ou o escritório do Moraes, ele existe hoje? Porque não é para advogar. Missão, prima irmã do propósito. Isso. Porque não é advogar. Porque advogar tem vários advogados. Vocês têm uma essência, um propósito, uma missão de existir, que é levar algo diferente. Correto? A visão é onde você quer chegar com isso. Como empresa, né? Vou citar um exemplo. Meu propósito é beneficiar pessoas a conseguir aposentadoria. Que seja isso o propósito. Essa é a minha missão. Então, a minha missão é ajudar, ou a minha missão é levar a aposentadoria àqueles que necessitam, algo nesse sentido assim. Esse é o propósito. Como visão, eu tenho a conseguir até, sei lá, o ano de 2030 atender 100 mil pessoas
A visão é quantitativa, o A propósito é qualitativo. Exatamente. E a visão, ela precisa, no meu ponto de vista, talvez, teoricamente, autores vão falar coisas diferentes, mas na minha concepção, ela precisa de data para acontecer. Quando que tu quer chegar, sabe? Eu sempre cito nas minhas reuniões e quando eu tenho a oportunidade de falar com o meu time que no filme da Alice do País das Maravilhas, a hora que a Alice chega na frente do gatinho lá, o gatinho, ela pergunta pra onde, qual rua que eu pego? Tinha duas, né? E aí o gatinho olha pra ela e pergunta assim, pra onde você quer ir? Ela disse, não sei. Ele disse, então qualquer um dos dois vai servir. Porque quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Quando a gente não tem a direção onde a gente quer chegar, tu não vai escolher o caminho. A mesma coisa que eu saí de São João Batista querendo ir pra Florianópolis, mas sem saber. Se eu for pra Canelinha, se eu for pra Tijucas, se eu for pra Balneário Camboriú, tá bom. Eu não sabia onde eu queria chegar. Mas se eu quero ir pra Florianópolis, eu sei o caminho que eu tenho que seguir para chegar até lá. E eu tomo decisões para isso, né? Como se fosse um Waze da vida, né? Uhum. Então a visão é isso. E os valores é como tu vive para chegar lá. Porque valor, ou os valores de uma empresa, é aquilo que norteiam, aquilo que determinam as decisões e esse caminho. Porque, tu concorda comigo se eu disser pra ti assim, ó, eu quero ser milionário. Ah, qual é a tua visão? Eu quero ser milionário em 1 ano. Quais são os teus valores? Não tem. Tem várias maneiras de fazer isso. Tu pode roubar, tu pode assaltar, tu pode pedir empréstimo, tu pode, sabe? Uhum. E os valores vão fazer com que a gente consiga, através da missão, chegar na visão. Vou dar um exemplo. A minha empresa, a empresa onde eu trabalho hoje, ela tem a missão de ser a base do caminhar, proporcionando uma vida mais leve, segura e confortável para os nossos clientes, colaboradores e parceiros. Certo? Por que ser a base do caminhar? Porque a gente trabalha num produto hoje que é solado, que é a base do calçado. É o que sustenta. E por que proporcionando uma vida mais segura? A gente, quando a gente fez a nossa missão, o que a gente fez? A gente pegou um espaço lá na empresa e colocou cascalho, pedra, pedaço de piso picado no chão, para as pessoas andarem em cima. E aí a gente pediu para andar, primeiro passar descalço. Caminha descalço, vê até onde tu vai. As pessoas não conseguiam ir muito longe porque machucava o pé, doía. Então elas paravam. E aí depois a gente colocou um solado fino. Ela já deu um passo um pouquinho à frente, porém também machucou e ela parou. E depois a gente colocou um solado que é o que a gente entrega para o mercado. Confortável, leve, com sustentação, seguro. E eles conseguiram atravessar todo o caminho. O que a gente fez com isso? A gente mostrou a nossa missão, o nosso propósito. Nosso propósito é fazer com que os nossos funcionários, os nossos clientes e os nossos fornecedores possam ter uma caminhada longa. Por quê? Segurança no produto, segurança naquilo que recebe, segurança e estabilidade no seu emprego, para poder construir uma vida e alcançar os seus objetivos, né? Eu acabei de brincar agora do celular, 24 parcelas. Comprei porque sabia que se eu me apertasse, provavelmente meu pai me ajudava a pagar. Mas um pai de família hoje, que depende única e exclusivamente do seu salário, ele tem que olhar para a empresa dele e saber que a empresa dele não é uma empresa que talvez vai fechar amanhã ou vai demitir ele por qualquer coisa amanhã. Mas que se ele fizer o dele corretamente, se ele entregar aquilo que ele se propôs a entregar e fizer parte daquele propósito, ele pode ter uma vida estável, segura, pode, de repente, financiar a sua casa ou comprar o seu imóvel, o seu carro, porque ele não vai ficar à mercê amanhã de não ter como pagar, né? Então, a nossa missão é essa. Fazer com que o nosso cliente também tenha uma vida longa no produto dele, desenvolva junto com o nosso solado e o nosso serviço, porque nós não entregamos só o solado, nós entregamos um serviço que é de consultoria, de assessoria, de pesquisa de moda, enfim.
E isso faz com que ele possa se posicionar no mercado dele também e ter uma longevidade. E não ficar à mercê, muitas vezes, só do mercado, mas criar sua própria identidade de marca. Boa. Então, essa missão é isso. Como visão, tá lá, atender e produzir 5 milhões de pares em um ano, colocando no mercado um produto que seja referência de conforto, qualidade e moda. Até o ano de 2030. E como valor, a gente tem lá fé, família, satisfação do cliente, melhoria contínua e gestão ou indicadores. Me fugiu agora exatamente a palavra. Mas é aquilo que não se mede, não se gerencia. Então, precisa ser controlado. Controladoria seria, né? Precisa ser controlado. Nada do que a gente vai fazer pode ferir um desses 5 valores. Porque daí nós não conseguiremos estar entregando a nossa missão e a nossa visão. Porque a gente se baseia sobre isso. É como se fosse um fundamento. É o nosso alicerce, é aquilo que nos mantém, né? Tanto que hoje, antes de começar o horário de serviço, a gente se reúne e faz uma oração. Todo mundo? Todo mundo. Cada um em cada setor, todos os dias. E sempre no primeiro dia do mês, tem uma palavra e uma oração em conjunto. E quanto tempo? Que a gente está fazendo isso? Não, quanto tempo de oração? Normalmente dura de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos? 15 a 20 minutos. Essa do começo do mês. Do começo do mês. A diária, 5 minutos. Perfeito. 5 minutos. E daí os líderes do setor é que fazem? Cada setor se reúne e ali eles fazem. Ali já apareceu não, né? Já foi colocado problemas que tinha no matrimônio, já foi colocado problemas pessoais, já foi colocado problemas de saúde. E ali todos conseguem, de uma maneira muito pessoal, como é que eu vou dizer, se entregar e entender que essa missão que eles vão efetuar durante o dia tem um auxílio, que é do Espírito Santo. Então ali, muitas vezes, pessoas que não tinham fé começaram a ter. A gente fez agora, mês passado, a empresa completou 14 anos, né? Desde a sua fundação. E a palavra que Deus nos deu no mês passado foi a palavra de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Que é o povo de Israel que vai para a guerra, que está chegando no caminho da terra e enfrenta muitas dificuldades. E Samuel se levanta e começa a dizer para o povo tudo que Deus já tinha feito. E ele diz, e porque Deus fez tudo isso, aqui nós vamos colocar uma pedra que vai ser o nosso marco, para dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E o nosso desafio era, durante esse mês de março, a gente vai ter uma urna na empresa, e nessa urna a gente vai colocar um agradecimento à empresa. Que agradecimento? Aqui eu consegui fazer amizades, aqui eu consegui aprender uma nova profissão, aqui eu consegui conquistar minha casa, através do meu trabalho aqui, sabe? Para que a gente construa esse nosso Ebenezer. Ou seja, para que a gente construa esse nosso quadro com esses agradecimentos e dizendo assim, ó, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui Deus nos ajudou para que a gente possa construir tudo isso. E um dos agradecimentos foi exatamente esse. Através da oração todo dia, eu aprendi sobre a fé e eu me voltei para Deus e eu estou vivendo a minha religião e isso melhorou muito a minha vida. Bacana. Que era uma coisa que eu não tinha, sabe? Sim. Não tem nome, não precisa se identificar nada, mas está lá. Outras pessoas que encontraram amizades, outras pessoas que em momento difícil pôde ter suporte. E esse é o propósito. Quando eu falo que uma empresa que só foca no dinheiro, ela está tendenciosa ao fracasso, é porque ela passa por cima disso, muitas vezes, sabe? E o dinheiro, ou o lucro, ou o final, é um resultado. Que se tudo isso que tu falou não estiver muito bem construído, não vai chegar. Só que o grande problema, muitas vezes, é colocar esse resultado como sendo o objetivo final. Lógico, nós temos metas, nós temos cobrança, nós temos coisas a alcançar, só que nós temos um jeito para fazer isso. Nós queremos chegar lá, só que
o caminho importa. Porque senão, muitas vezes a gente vai fazer de qualquer jeito. Sim, concordo 100% com isso. Realmente tem total sentido todo o teu discurso. E, cara, agora eu fiquei curioso, Douglas. E nessa jornada, da onde saiu essa inspiração? Da onde surgiu essa ideia de trabalhar com a parte administrativa como diretor administrativo? Conta um pouquinho dessa história para nós, amigo. Então, meu pai sempre teve negócio próprio, né? Meu pai, quando eu nasci, se eu não me engano, ele tinha uma fábrica de calçado atrás de casa, montava, eles chamam de esquenta-orelha, né? Porque dava muita incomodação, então ele diz que esquentava as orelhas. E fazia calçado, sempre fez calçado. Em determinado momento, ele e meu tio e mais 2 irmãos montaram uma sociedade e trouxeram algo para São João Batista que não existia, que era o poliuretano, solado de poliuretano. Vendo a necessidade do mercado, tinha uma empresa no Rio Grande do Sul, se não me engano, tinha fechado, eles foram lá e compraram uma máquina, nunca tinham trabalhado com isso na vida, não sabia o que era isso. Trabalhava os 4, 2 turnos, 2 em um e 2 em outro. Na época, tem uma ideia, a nossa máquina, o poliuretano, ele trabalha na máquina 45, 50 graus. E ele é um produto líquido. E ele tem que estar naquela temperatura e ele tem que estar girando ali. E são 2 produtos que misturados formam uma reação química e cresce. Certo? O poliuretano ele veio muito na época do calçado para substituir a madeira. Como a madeira era muito manual, muito trabalhoso e tal, ele veio para substituir isso. Como ele era leve, ele veio para substituir isso. E esse produto, se ele tiver o ISO, poliol e isocianato. O isocianato, se ele tiver qualquer contato com água ou se ele tiver qualquer contato com umidade, ele empedra. Ele vira uma pedra. E tu imagina assim, ó, o cabeçote da máquina onde cai esse material deve ter de 2 a 5 milímetros. Então qualquer coisinha tranca. Tranca que não passa mais material e tu não consegue mais injetar sola. Para a máquina. Hoje a gente consegue ter cabeçote reserva, tira o cabeçote, bota para limpar, de molho e tal. Mas quando eles compraram a máquina, isso não existia. Eles saíam, quando trancava o cabeçote, eles embarcavam no carro e iam daqui para o Rio Grande do Sul. Caramba. Na época, sem estrada duplicada, era 94, 95. Virava a noite, ia um dirigindo, o outro dormindo, virava a noite, chegava lá, destrancava o cabeçote e voltava. Tá brincando comigo, irmão. E aí, assim foi, em 99, essa sociedade se dissolveu, e aí ele teve outras empresas, sempre no ramo do solado. Então eu digo o seguinte, que para mim, o negócio ou a empresa, ou o solado, não é negócio de produto. É família. Sabe? Eu me vejo criança brincando dentro da Polivale. Minha brincadeira de domingo era ir lá com meu pai botar os tambor no banho-maria, que é uma estufa, para esquentar para segunda-feira. Essa era a minha brincadeira, sabe? Ir lá brincar no computador no Paint, que lá tinha um escritório, tinha uns computador. E aí, em determinado momento da nossa vida, o pai enfrentou uma dificuldade financeira, tinha a empresa só dele, e aí acabou fechando essa empresa. E ele trabalhava aqui em São João já há bastante tempo, então tinha muito conhecimento e principalmente cliente, né? Sim. E aí um empresário de São João Batista, o dono da Viscarpo, o Laudi, era cliente do meu pai, vendo a situação dele, fez uma proposta para ele, diz, estás encerrando e tudo mais, eu preciso de uma para mim, eu vou abrir uma empresa para mim, e como tu tem conhecimento de mercado, ele sempre foi comercial, vendedor, queres trabalhar comigo? Eu te coloco como vendedor, né? O que tu vai fazer da tua vida agora e tal? O pai não tinha o que fazer. Eu vou. Eu trabalho para ti. Aí o Laudi montou a empresa, KS Solados, contratou o pai, e aí na época o pai nos indicou e ele nos contratou também para ajudar lá a trabalhar na empresa. E dali em diante, eu já sempre envolvido nesse, como que eu posso dizer, meio empresarial, no sentido de ver meu pai, meus tios sempre ali com empresas, já tinha feito a faculdade de administração e comecei de fato a trabalhar como administrador, né? Fazia a parte administrativa e financeira
juntamente com a Daiana, que trabalha lá com nós. E ali eu fui me desenvolvendo. Ali eu fui aprendendo a gerir pessoas, ali eu fui aprendendo como administrar os recursos que a gente tinha, como fazer com que a gente conseguisse atingir os nossos resultados com esse propósito. E ali também, através muito até do Laudir e da empresa dele, que ele na época tinha 2.000 funcionários, eu fui aprendendo a como desenvolver a equipe. Caraca, A importância da equipe e das pessoas para o produto e para o negócio, sabe? Porque administrar, fazer conta ou entender sobre contabilidade financeira e tudo mais é muito importante e precisa ser muito bem feito. Porém, o diferencial de qualquer empresa está nas pessoas. Pode falar. Porque são elas que entregam o produto que a gente precisa. Eu sempre falo que ser líder, quer ser líder, né? É tu atingir o resultado através das pessoas. Sim. E é tão verdade isso que eu penso que antes de tu começar a vender o produto, quando tu há uma necessidade de um grande número de pessoas, é tu vender a ideia do produto e vender a ideia do serviço para as pessoas. E depois tu vender a ideia disso para o cliente. Porque se não ter sentido para as pessoas que estão ali servindo o cliente, entregando para o cliente, a experiência do cliente não vai ser legal. Agora, se a galera que trabalha comprar a ideia, aí tudo muda. Se você não acreditar, ou se as pessoas não acreditarem naquilo que estão fazendo, não tem como alguém de fora olhar para aquilo e acreditar. Mas é desafiador, Douglas, porque muito desafiador. A gente tem um curso que a gente faz aqui, que é o Método GT, Gestão, Escala e Tráfego, e dentro do primeiro pilar, que é a gestão, onde a gente fala sobre pessoas, processos e métricas. E no tema pessoas, é um desafio, porque tem uma parte que a gente trabalha no curso em que a gente fala sobre processo, em que a gente diz o seguinte: a depender de onde a pessoa está, quanto mais ela pensar, mais a empresa está perdendo dinheiro. Porque não tem que pensar, é um processo. Tem que ser feito, tem que executar. Então, a pessoa, ela começou a interpretar aquilo ali e pensar, já está perdendo dinheiro. É um processo tão à risca que a pessoa só faz, cara. É quantidade ali, é na linha de produção. E isso tem que ser metrificado. Então, e aí eu vou te dizer que aí entra exatamente o papel do gestor. Porque qual é o maior desafio do gestor? Escolher as pessoas certas para os lugares certos. Porque tu imagina assim, já deve ter visto ou ouvido a questão do DISC, né? Do perfil comportamental das pessoas, né? Sim. Dinâmico, influenciador, cauteloso e... Essa eu nunca me lembro. Mas são 4 perfis. E aí tu tem o dinâmico. Quem que é o dinâmico? O cara que faz, o cara que fala, o cara que vai, o cara que quer o resultado independente do que tem que acontecer. Tem que vir à noite, tem que passar... Tem que correr, e ele vai fazer acontecer. O negócio dele é o objetivo. Temos o influenciador, que é esse que propõe, conversa, faz a equipe ficar engajada. É o dinâmico? É dinâmico, diz influenciador, cauteloso. Diz que. Mas é que o S daí seria o cauteloso? É porque é em inglês, né? Ah, Ou cauteloso é o último. Eu não. O nome específico. É diz que com Q daí? Não, é C. Diz com C. Isso. E daí o cauteloso. E aí tu vai ver que nesse lado aí tem o perfil que é sistemático. O que é o sistemático? Pode ser sistemático e cauteloso. Isso, pode ser sistemático e cauteloso. Depois aí na internet a gente procura e vê melhor. Mas tu vai entender que tem aquele que tem um processo. Não. Não tem como fazer desse jeito, tem que seguir o... Cauteloso. O dinâmico vai fazer o quê? Vai querer fazer, vai querer entregar. Eu preciso de meia hora para esperar o bolo descansar para ficar pronto. Não. Vamos aumentar a temperatura, vamos botar ali dentro, vamos fazer em 15. E quem tu é? Eu sou DI,
Dinâmico e influenciador. Dinâmico. Mais I do que D. Eu tenho foco no resultado, mas eu sou mais influenciador. Cautela nada, vamos torar o pau nisso aí, ó. Vamos Se ligar precisar- duas máquinas de uma vez. É isso aí. Se precisar pular processo, eu vou pular. Mas aí é que tá. E daí, se me permite aqui a reflexão, tu pode pular processo se tu não quebrar valores. Exatamente. Por isso o legal de tu ter os valores consolidados. Cara, eu sempre digo, irmão, primeira coisa que tem que entender é os valores. Tu entendeu bem os valores e os valores numa ordem também. Porque se tu tem os valores numa ordem e tu entendeu o primeiro, tu pode até atravessar processo. Mas tu não vai ferir ninguém, Tu não vai- ninguém se exatamente. ferir, porque os valores eles estão bem consolidados. Estão ali, né? Aham. E é exatamente isso. E aí, talvez, nesse processo que tu falou, não caiba uma pessoa D nem I. Boa. Por quê? Porque o D e o I, naturalmente, são pessoas que estão o tempo todo pensando, cara. Por quê? Porque o dominador está o tempo todo vendo como é que ele pode entregar mais rápido, de que jeito ele pode fazer melhor, de que jeito ele pode atender melhor, de que jeito ele, sabe? De que jeito ele pode chegar naquele objetivo. E o influenciador, por natureza, é alguém que gosta de bate-papo, que gosta de trocar ideia, que gosta de fazer as pessoas entender o motivo para fazer, sabe? Sim. Então ele vai estar também pensando. Talvez um S ou um C vai ser alguém que vai... Não, é assim que tem que fazer? Beleza, eu vou sentar aqui e vou fazer. Por isso que eu sempre falo. Isso é uma estatística da minha cabeça, tá? Não quer dizer que é verdade. 100% ou 90% das pessoas são contratadas pela capacidade técnica e 90% são demitidas pelo comportamento. Sim, isso é tão verdade, cara, que a gente tá pensando seriamente pro futuro, cara, criar uma escola, irmão. Aí nós chegamos no segredo da coisa. Cara, criar Como eu- uma escola pra assim, pra ensinar o básico. Qual o básico? Como tu entrar numa conversa, Vamos lá. quando não entrar numa conversa. Vamos tipo, lá. o básico do básico do básico. Nós vivemos hoje num país onde a gente tem um ensino, né, formado e estabelecido de uma maneira cronológica na nossa vida, que é o quê? Ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade, correto? Talvez, tirando a faculdade fora desse ponto, mas vamos até o ensino médio. Onde tu aprende a trabalhar? Onde tu aprende como funciona uma empresa? Cara, acho que entender sobre pessoas já. Se aprender isso já tá bom, mas se aprender sobre pessoas já tava bom, cara. Entendeu? Cara. Então, nós não fomos ensinados a trabalhar em empresas, a viver em empresas, Sim. sabe? E a lidar com pessoas em empresas. Pessoas, cara, porque a empresa é um conglomerado de pessoas, Então, cara. o nosso negócio, ele precisa ensinar as pessoas. Por isso que, quando eu falo assim, ó, o que é o meu trabalho, ou o que eu faço hoje, para mim, é uma missão. Qual é essa missão? Desenvolver pessoas e produtos que façam com que o mundo seja melhor. Por que eu falo isso? Porque, naturalmente, no negócio eu preciso desenvolver as pessoas para que elas entendam aquilo que a nossa empresa tem como propósito. E eu preciso investir nisso, nessa educação. Eu acredito muito nessa... Por isso que eu falei que eu sou um homem em construção. Porque eu acredito muito na construção do ser humano, sabe? Nós não somos aquilo que o meio ou a sociedade diz que nós somos. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. E a gente tem o poder de escolha quando a gente começa a de fato se perceber. Mas daí a pergunta é, dizia há uns minutos atrás, né, que a gente é um reflexo, a gente é uma cópia. Sim. A gente é influência, a gente é produto do meio. A gente é as nossas referências, mas que existe Maneiras uma forma, que é a leitura de tu mudar esse contexto. Agora vem a pergunta. Muito obrigado, Vitória. Vem a pergunta.
como nós, como empreendedores, como nós, com essa visão, podemos influenciar de tal maneira as pessoas para que elas tenham essa visão de que elas não são o produto do meio, elas são quem elas decidirem ser. Porque é meio que a gente está caminhando por um caminho de identidade, né? Sim. Mas que, cara, que se a pessoa ela conseguir desenvolver, nossa, é uma empresa a mais que tu tem no mercado. Primeiro ponto é pelo exemplo. Elas vão entender isso se a tua vida ou as tuas atitudes estão alinhadas com esse discurso, né? Quando eu falo em constante desenvolvimento, crescimento, né? Por isso que um dos nossos valores é a melhoria contínua, no sentido de que, como a gente estava conversando antes aqui, o ambiente ou o mundo, ele muda constantemente. E se a gente não se adapta ou progride junto, a gente vai ficar extinto, né? Vai morrer pelo meio do caminho. Então, o exemplo de ser alguém que busca desenvolvimento, que incentiva o desenvolvimento, que através da atitude no dia a dia demonstra essa capacidade de aprender, melhorar, construir junto, pertencer, faz com que aqueles que estejam lá também queiram isso. Porque muda o foco da referência. Entende? Se eu venho de um ambiente, e aí talvez o meu maior desafio na minha vida foi exatamente esse. Estar em um ambiente onde as referências que eu tinha eram referências que me levavam para um caminho, e em determinado momento, e aí entra a fé também nisso, decidi ser diferente. E aí, primeiro, mudar isso interiormente, acreditar nisso interiormente. Acreditar que poderia ser diferente, eu poderia fazer diferente. Que eu poderia ser alguém diferente daquilo que eu via ao meu redor, né? E no sentido geral do ser humano, sabe? Família, negócio, dinheiro, enfim, amizade, tudo. Por quê? Porque tive esse encontro com Jesus. Massa. E eu sempre cito assim, né? Tem uma aguinha aí pra mim, fazendo favor? Podia pegar por gentileza, Carlos? É que falo muita boca seca. Tranquilo. Obrigado. E aí, assim, ó, eu sempre, só para terminar e fechar, eu sempre falo, e cito isso, né? Quando Jesus está com os discípulos, muitos dizem que ele era um profeta. Tu és Elias, tu és Moisés. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, e vocês? Vocês que estão comigo, os 12 aqui, quem vocês dizem que eu sou? Os que estão perto, os que estão próximos. Pedro se levanta e diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o enviado. Quando ele reconhece quem Jesus é, Jesus olha para ele e diz assim, ó, bendito és tu, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o Espírito. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, quando que ele diz quem Pedro é? Quando Pedro reconhece quem Jesus é. Boa. Só quando... Por que isso? Porque Jesus é a essência. É o nosso total. No sentido de criação e de amor. Então, quando tu encontra esse total, esse amor, tu aprende que tu não estás preso a nenhum tipo de rótulo ou ambiente. Que tu és livre e que a partir dali as tuas ações, escolhas, decisões vão formar quem tu quer ser. Perfeito. Passamos dos 45 minutos, tá? A gente tem aí 1 hora de bate-papo. Sério? Se me permite aqui 2 perguntas pra gente caminhar aqui pro final, tá, Douglas? Realmente passa rápido, né? Mas é que o Mas diálogo, é bom. Ele é muito massa e, cara, é conteúdo que tu tem, irmão. Pô, Amém, obrigado. se não dá obrigado. aula ainda, bora dar aula aí que tu tem muito a agregar na vida dessa galera. Que bom. E só agregando esses valores na vida do pessoal mais novo ou na vida daquelas pessoas que não são tão novas, mas precisam do conhecimento, que a gente vai estar num mundo dia a dia melhor. Bacana. Ali,
trilhamos um caminho por 2, 3 perguntas pessoais, agora vamos trilhar aqui um caminho em 2 perguntas mais voltadas para o teu dia a dia, porque eu penso isso vai ser muito legal para a empresa que tu está lá e também para aquelas pessoas que nos ouvem. Primeira, como a empresa que tu trabalha, ela se posiciona hoje no mercado, levando em consideração, né? Estou partindo do pressuposto de que, me parece ali no início do diálogo, até no bastidor tu dizia, vocês vendem um produto que é commodity. Como vocês se diferenciam no mercado de modo a se destacar, mesmo vendendo um produto que, em tese, qualquer outra pessoa abre uma empresa e pode produzir? Fazer. Como que vocês se destacam? Se puder entregar aí para nós essa estratégia, né? Respeitando, claro, o sigilo, mas de modo que o mercado ele veja, cara, isso eu posso fazer. Porque tem, cara, o Brasil hoje tem 220 milhões de pessoas. Sim. A gente pode exportar aí hoje praticamente para tudo e qualquer canto do mundo. Então, alguém fazer o que tu faz não vai te tornar fraco. Não vai, em hipótese, porque tem muito espaço. Então, se puder compartilhar conosco aí qual a estratégia, como que você se posiciona. O posicionamento hoje da nossa empresa é não ser uma injetora, mas sim produzir soluções injetáveis. O que isso quer dizer? Ser uma injetora é alguém que vai receber uma demanda, né? Vai colocar numa máquina, colocar o material e vai tirar um par, certo? Perfeito. O nosso processo, ele engloba toda a questão do desenvolvimento desse produto, toda a questão da melhoria no produto para otimizar o processo produtivo na cadeia do calçado e, mais do que isso, entregar hoje suporte, ferramenta e confiança para que o produtor do calçado saiba que ele não vai ter problema na hora de produzir o calçado dele. Porque qual é a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade hoje é ficar sem pedido, ficar sem matéria-prima, ficar sem mão de obra. Então, o que a gente foca? Muitas vezes, não é no... Como é que eu posso te dizer? Não é no injetar o solado que a gente se diferencia, mas é na entrega. Por quê? Porque existe um prazo que a gente otimiza e existe também uma garantia. Porque conforme as empresas vendem, elas programam, né? O calçado tem essa questão sazonal de modelagem. E muitas delas não entregam dentro do prazo. Então, o nosso diferencial é, primeiro, prazo de entrega. Manter e cumprir aquilo que foi estabelecido. Por isso que é tão importante a questão da missão, da visão e do valor. Porque eu não tenho como fazer tu caminhar mais longe se eu te entregar o solado no meio do caminho onde tu já estás com o pé todo machucado. Boa. Entendeu? Então eu preciso entregar ele no início. Segundo ponto, fazer com que esse cliente consiga vender mais. Porque hoje a minha venda ela acontece não na hora que eu recebo o pedido. Ela acontece na hora que o cliente acredita e aposta na sola para botar na coleção dele. Entendeu? Sim. Depois o representante dele vai sair no mercado, vai vender, e aí quando vender vai me passar o pedido. Mas ele tem que dar o ok, é ali. Então eu preciso, junto com o produto, ajudar a desenvolver ele, o produto dele, para que lá no final ele consiga ter um produto que esteja adequado com a moda e que gere para ele pedido. Cara, que ciranda, meu. É todo o ciclo. E para isso a gente tem o quê? Que eu costumo chamar de KS Plus, né? Que é um streaming da KS. Que na verdade não é um streaming, mas é um ambiente onde o cliente ele tem acesso 24 horas. Então, o nosso atendimento, ele não é na nossa agenda. Ele é na agenda do cliente. Ele está 10 horas da noite, 11 horas da noite em casa, pensando numa sola, viu passar na novela, sei lá. Ele vai acessar, vai botar o usuário e senha,
e vai conseguir ter acesso a uma pesquisa e saber se tem aquela sola ou não tem aquela sola na HS. E solicitar a amostra dele. Ele não vai esperar para o outro dia para chamar o representante, para pedir, para ver, sabe? Então a gente tá lá. E lá nesse aplicativo, lá nesse espaço dele, ele consegue também saber tudo aquilo que é pesquisa de moda e tendência para as próximas coleções e acessar isso. Então a gente presta para ele não só a injeção do solado, mas o serviço junto com o solado de desenvolvimento e de entrega e de qualidade. Porque esse desenvolvimento é o que faz ele se diferenciar no mercado dele também. Sim. Agora, o suporte, massa, né? Mas Bacana ali nesse isso. suporte, então, não tem humano. Lá é um lugar onde é que ele vai para ver se tem. Na verdade, ali ele não tem interação nenhuma com ninguém. Ele só vai acessar e ali ele vai conseguir olhar o que ele que tem disponível, catálogos e pesquisas, e vai poder ali também escolher, dar um like, bota um coraçãozinho lá e solicita a amostra se precisar. Bacana. E olha só. Para isso, o que ele precisa? Ele precisa tem algumas regrinhas, né? Ele tem que ser cliente da KS ativo, comprando, e um prazo, pelo menos dos últimos 6 meses, atingir um X de pedidos. Boa. Porque é o diferencial, sabe? Sim. É o caminhar junto. É tá com aqueles que querem caminhar junto contigo. Entendeu? Porque só colocar ou só disponibilizar, desculpa a expressão, mas talvez teria muito aproveitador simplesmente, né? Então o nosso é ter parceria, criar parceiros para junto se desenvolver. Boa, acredito muito nisso, que é uma troca, né? E como que eu percebi que tu é uma pessoa muito próxima de Deus. E o ambiente, ele espere, o ambiente, ele puxa para si. Ou seja, ouvindo o teu discurso, dá para se presumir que a empresa ela é baseada nesses valores fé. Lá na empresa, como que os demais gestores, como que tu, como gestor, como que você desenvolve essa fé no dia a dia para que isso realmente fortaleça cada vez mais e mais as relações de vocês no trabalho e, consequentemente, atinjam o cliente? Traz para nós um feedback que isso, quem não tem, penso, se mostrar o quanto é bacana, possam começar já a implementar, Douglas. Sim. Cultura é sempre aquilo que a gente faz repetidamente, né? Cultura de uma empresa é aquilo que... Toda empresa tem uma cultura, estando ela escrita ou não, estando ela determinada ou não. Porque ela tem um jeito de ser. É um organismo vivo e é impressionante. Que se vive, não se escreve, né? Quando tu começa a entender sobre cultura, perfil de pessoas, esse tipo de coisa, tu começa a analisar e tu começa a perceber que é realmente assim, sabe? E tu começa a ver as culturas das empresas, né? Naturalmente tu vai começar a avaliar como que as coisas acontecem. Então tu começa a ver que existe um padrão, uma repetição, sabe? E a cultura da nossa empresa, que é muito bem implantada hoje e que funciona muito bem, é essa questão do valor da fé, né? Por que a questão do valor da fé? Porque nós acreditamos que acima de qualquer coisa ou antes de qualquer coisa existe um Deus e Ele cuida de nós, e existe um amor que é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar, que é o amor de Deus por nós, que se entregou numa cruz para pagar a nossa culpa. E por isso, o que acontece? A nossa fé é o centro das nossas decisões e o centro das nossas ações. A fé é o que nos determina, a fé é o que nos impulsiona e a fé é o que nos direciona. E esse ambiente da fé faz com que em momentos de dificuldades eu consiga ter aonde não vou dizer encostar, que é uma palavra feia, mas é onde eu possa repousar e meditar naquilo que Deus está fazendo e qual é a vontade dele. E quando eu falo isso, eu não falo isso de uma maneira que seja numa fé sem ação, sabe? Quando eu falo em fé, eu não acredito numa fé parada, né? Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, né? Mostra-me a tua fé com aquilo que tu fala e eu mostraria a minha fé com aquilo que eu faço, né? O que isso quer dizer para mim? Que eu tenho fé e eu coloco todos os meus planos, ações e determinações diante de Deus, e a partir daquela oração, daquela meditação, daquele tempo,
eu começo a entender qual é o caminho que eu devo tomar, quais ações eu devo seguir, como eu devo fazer. Entregar o nosso dia a Deus de manhã não é simplesmente fazer isso para que tudo dê certo e que eu não precise me esforçar depois. Mas é fazer com que ao sair daquela oração, no primeiro problema que eu tiver, eu não reclamar, esbravejar, xingar, bater porta e dizer o seguinte: Senhor, como eu posso fazer melhor? O que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso, nesse momento, ajudar o meu irmão que está aqui, que está passando por uma dificuldade ou está, nesse momento, estressado, nervoso, enfim, sabe? E principalmente, que para mim é o que muda a vida de qualquer ser humano: gratidão. Tu começa o teu dia entregando a Deus e agradecendo. Tu não pode, depois, reclamar e esbravejar. E isso é algo tão engraçado que não vai acontecer do dia para a noite. Não aconteceu do dia para a noite com nós. Foi um caminho, porque de começo tu até é faixa, é o teu habitual. Só que aí tu se pega dizendo, pô, eu estava agradecendo a Deus agora há pouco. Sabe? Eu estava entregando meu dia a Deus e agora eu estou reclamando, dizendo que nada dá certo, falando mal das pessoas. Sabe? Tu começa a se preocupar com os outros. Porque para mim, e eu sempre falo isso, liderar é servir. O líder, ele não está acima das pessoas. A gente nunca lidera sobre as pessoas. A gente lidera em favor das pessoas. Perfeito. O que eu preciso fazer é, muitas vezes, só mostrar o caminho. Só dizer para onde, sabe? E, quando eu falei do exemplo, já teve situações minhas de fazer a oração às 7 horas da manhã, com todo mundo, e depois, por alguma situação, ser grosso ou ser ríspido com alguém na produção. E depois escutar. O que adianta? Fazer oração e depois estar lá brigando com os outros. E tudo bem. Sim. Mas foi o meu momento, sim, de também mostrar os valores. Se me permite uma reflexão, olha só, esse é um exemplo que eu dou muito para todos aqui no escritório. Seja sempre o primeiro. Seja sempre o primeiro a sorrir. Seja sempre o primeiro a realmente fazer uma pergunta aberta, seja sempre o primeiro a, se alguém falar, escutar e não interromper, seja sempre o primeiro, para que quando em algum momento você não estiver bem, alguém que sabe que você é o primeiro a sorrir, quando tu não sorrir e saltar com uma espada, a pessoa diga, agora eu vou ser o primeiro. Porque eu sei quem é aquela pessoa no fundo do coração, ela não tá bem. Sim, é exatamente isso. E aí, voltando ali, né, só para terminar a história, aquele momento foi o meu momento de, através das ações, ensinar. O que eu fiz? No outro mês, na hora da oração, eu acabei a oração, chamei o colaborador que eu tinha feito, disse assim, ó, eu já conversei com a pessoa, porque depois eu já fui lá, conversei, pedi perdão Sim. e tal, por ter me alterado e tudo mais. E chamei na frente de todos e disse assim, ó, eu sei que eu já conversei com ele, já está tudo certo, porém, eu sei que a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, aqui na frente de todo mundo, eu estou pedindo perdão, porque aquele dia depois da oração eu acabei me alterando com ele. Então, aqui na frente de todos, eu estou pedindo perdão pela maneira com que eu agi com ele, para que vocês saibam que não é por falar ou por estar certo ou estar errado, mas a maneira como eu fiz estava errado. E eu não quero que isso seja para vocês um exemplo para fazer também. Então eu estou aqui me desculpando, dizendo que a maneira que eu fiz estava errada. Pô, encerramos com chave de ouro. E é isso, é isso. Cara, e é esse massa, exemplo aí, sabe? Tipo assim, ó, parabéns, um cuidar do outro, a equipe ser uma família. E através do nosso trabalho a gente poder ajudar a nossa casa, a nossa família, a viver bem nesse mundo, o tempo que Deus nos conceder, na busca do céu. Bacana. Douglas, naquela câmera lá, se me permite, deixar tuas redes sociais, deixar aí teu agradecimento e se me permite fazer o agradecimento ao pessoal e também a Deus aí pelo bate-papo de hoje. Amém. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, que tiveram paciência para ouvir essa nossa conversa. Eu tenho certeza que através dela, você que se dispôs a isso vai ter muitas ideias e muitas certezas na vida.
E agradecer também ao Moraes pelo convite excepcional, né? Muito obrigado por poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vida. Eu acredito muito nisso, nessa construção dessas pessoas. E quem quiser, né, me acompanhar, minha rede social é douglas.setti, S-E-T-T-I. Mas eu queria deixar uma aqui que para mim faz mais sentido, que é do Ministério Poderoso Deus, que é algo que Deus colocou no nosso coração há um tempo, que o homem precisa entender o seu papel no mundo e principalmente na família. Porque meu maior propósito de vida é isso, é a minha família, né? É de onde eu vim e é para onde eu volto, né? É a minha essência, é aquilo que eu faço. Eu construo um mundo melhor para os meus filhos, eu quero pessoas melhores para esse mundo, para que todo mundo possa viver isso. E o Ministério Poderoso Deus é um ministério de homens que se encontra toda terça-feira para orar pela sua casa, pela sua família, mas principalmente para chamar o homem para a responsabilidade de ser o sacerdote do lar, de ser esse que assume a responsabilidade da sua vida, de, na sua casa, prover a fé, o alimento, ser protetor daquilo que o mundo tanto tenta incumbir nas nossas crianças, tirar essa inocência delas, e também ser o profeta, que é aquele que ouve de Deus a direção para sua casa. Ministério Poderoso Deus. Quem quiser também tem no YouTube canal que tem clipes, e a gente fez um Kairos aqui, tem um vídeo lá também, muito bacana. E quem quiser participar, homem, toda terça-feira lá na Capela São Pedro, no bairro Fernandes. Muito obrigado mais uma vez e estou extremamente lisonjeado de poder participar disso que tu está construindo. Parabéns. É um ambiente, pude perceber aqui, muito bacana, muito legal. Já tirei muitas ideias também para o meu negócio e que continue e que ajude cada vez mais as pessoas a se desenvolver também e a aprender nesse conteúdo que tu está fazendo. Obrigado. Valeu. Valeu, tamo junto. Galera, chegamos ao fim aí do nosso bate-papo. Cara, bate-papo que aqueceu o coração, falar de Deus, falar de empreendedorismo e fazer esse link, essa ponte, né, entre esse único mundo. Não existe diferença entre empreender e a gente falar de fé, é tudo a mesma coisa. Digo muito que o homem do lar é o homem da empresa, não existe diferença entre os dois, tá? O que uma pessoa é com a família, ela é na empresa, o que a pessoa é na empresa, ela é com a família. A gente revela a nossa essência. É assim que funciona. Galera, olha só. Gostou do podcast aqui? Podcast 110. Estamos com a agenda marcada já até o podcast de número 122. Os 12 próximas quartas-feiras, a gente tem podcast já agendado, mas no 123, no 124, pode ser você. Então, eu te faço um convite para reflexão. Você pode trazer aqui a tua história de modo que ela possa influenciar outras pessoas a evoluírem? Sim, meu amigo. Se tu pensou que não, tira isso da tua cabeça. Sim, todo mundo pode ajudar outra pessoa. Você é gestor, você é empreendedor, cara, vem cá contar sobre o teu negócio para levar ele para um mundo que hoje, se tu não está, tu tá deixando de fazer mais grana, que é o mundo da internet. Bora lá, para a avenida mais movimentada do planeta, a da internet. Então eu te faço convite. Manda um oi para nós, manda um direct, entre em contato com a Vitória, aqui com o Carlos ou com alguma das outras pessoas da nossa equipe, para a gente bater um papo e conhecer a tua história. E com a tua história, realmente, a gente, grão em grão, construir cada vez mais um mundo melhor. Um forte abraço e Deus abençoe.